Graça e paz, amada igreja. Gostaria de convidar os irmãos a abrir as nossas Bíblias em Lucas, no capítulo 24. É um texto por demais conhecido da igreja, que nós possamos meditar juntos, que o Senhor nos fale nessa noite, por meio da sua palavra. Lucas, capítulo 24, nós vamos até o versículo 35. Então, a partir do versículo 13, diz assim: Naquele mesmo dia, 2 deles estavam no caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhe perguntou Jesus: Que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: És o único, porventura, que, estando em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: Quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras, palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achado o corpo de Jesus. Voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: Honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximava da aldeia para onde ia, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque é tarde, o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estava à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhe deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: Porventura não ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros que com eles, os quais diziam: O Senhor ressuscitou, já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Irmão, vos convido a ler comigo o versículo 32. E disseram um ao outro: Porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Amém.
Maravilhoso Deus, eterno e poderoso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque, ó Deus, o Senhor nos deu as tuas escrituras, Senhor. O Senhor nos deu a tua palavra, Senhor. O Senhor faz com que, ó Deus, a tua palavra faça diferença em nossos corações, em nossas vidas. Nós te agradecemos por isto, Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor está conosco. Em nome do Senhor Jesus, para a tua glória, nós assim oramos. Amém. Amados irmãos, o hino que nós cantamos agora, lembra o que é que mais se falava no refrão? Rei da compaixão. Rei da compaixão. Quem é o rei da compaixão? Jonathan Edwards, desculpa o inglês, o mais destacado, ou um dos mais destacados teólogos do século XVIII, acreditava que um cristão deveria ser alguém que não ultrapassasse os dois extremos, poder espiritual e capacidade de raciocinar. Eu vou repetir. Poder espiritual e capacidade de raciocinar. Ele, sabiamente, ele disse que a gente tivesse cuidado, para que a gente não ultrapassasse esses dois extremos. E ele ainda afirmou, é preciso ter homens com luz na mente e fogo no coração. E é o que nós acabamos de ler no texto sagrado. Nós vimos que havia duas pessoas, né? Dois homens que iam para o caminho de Emaús, e interessante que Deus cuida de tudo. Detalhes não faltam na Escritura Sagrada. Argumentos não há do incrédulo de ser contra a palavra de Deus. E a gente até não entende por que alguém é contra Deus, né? Não dá para entender. Porque o nosso Deus é justo, bom, fiel. E seus atributos são incomparáveis. Então, ele diz isso, é preciso ter homens com luz na mente e fogo no coração. Mas o que estava acontecendo com aqueles dois discípulos não era isso. Eles estavam desanimados. Quando eu era novo convertido, eu li um folhetozinho com o nome Desânimo. Me tocou muito o coração. Porque o ânimo é a melhor coisa que nós podemos ter dentro do nosso coração. E o desânimo, eu creio que é a pior coisa. E eles estavam desanimados. Por quê? Jesus Cristo foi saber, claro que ele já sabia, mas foi conversar com eles sobre este assunto. E nós também fomos alcançados pelo nosso Deus, porque o nosso coração, ele não pode ter alegria verdadeira, sem a presença do Senhor Jesus. Então nós vemos aqui dois. Por que dois? Porque no judaísmo a testemunha de duas pessoas é verdadeira. Se duas pessoas testemunhar, é considerado verdade. Se uma só testemunhar, aí não é. Mas duas pessoas testemunhando é verdade. E nós aqui temos duas testemunhas da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Foram 18 aparições depois de ressurreto que o Senhor Jesus Cristo realizou. E uma coisa interessante é que o corpo do Senhor Jesus Cristo, se ele tivesse surgido glorioso, ninguém aguentava, ninguém suportava. Nós vemos em Apocalipse o que aconteceu com João. Ele caiu, não consegue. O Senhor Jesus Cristo é majestoso, é poderoso, é o Todo-Poderoso. E ele, de uma forma que somente Deus explica, ele não foi reconhecido quando ele apareceu para aqueles homens que estavam caminhando. E eu perguntava a Suzy, e queria perguntar também à igreja, o que é que mais lhe chama a atenção nesse texto? Suzy disse, foi Jesus caminhar com eles. É uma observação boa, né? Tem muita coisa rica nesse texto. Não dá para nós falarmos nessa noite. Mas esses dois discípulos, um era Cleopas, o outro não é revelado. Mas Rei da compaixão. Que maravilhoso Deus, né? Ele teve compaixão, porque viu que eles estavam desanimados. Eles estavam tristes. Jesus Cristo foi ao encontro deles, porque Jesus Cristo tem o amor. Jesus Cristo é o amor. E o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Cada coração que aqui se encontra, cada coração que se entregou ao Senhor Jesus Cristo e que acompanha pelos meios da internet, entregou-se ao Senhor Jesus Cristo, prova deste amor. Então nós vemos aqui que a primeira coisa que o Senhor Jesus Cristo fez foi se aproximar. Veja que quando Jesus se aproxima, algo maravilhoso vai acontecer. E acontece algo maravilhoso. Mas ali está tendo uma conversa.
E aí eu cito um teólogo chamado J.C. Ryle, que foi bispo em Liverpool, muito reconhecido no meio cristão genuíno. Ele disse: a conversa sobre as coisas espirituais é um dos mais importantes meios de graça. Já pensaram sobre isso? A oração é um meio de graça, nós sabemos. A leitura da palavra é um meio de graça. Mas a conversa sadia a respeito das coisas espirituais realmente é um meio de graça. E veja que Jesus Cristo aproveita aquele momento em que eles estavam conversando sobre Jesus Cristo. Eles estavam falando, mas de uma forma negativa. Eles tinham perdido a esperança. Aquele homem varão valoroso, profeta, que fez tantos milagres, tantas coisas. Agora ele morreu, já é o 3º dia. Para quem ele estava dizendo aquilo? Para o Senhor Jesus. Mas não sabia que estava falando para o Senhor Jesus. Mas algo também que a gente não consegue desvendar. Nós vemos que o Senhor Jesus Cristo tem algumas estratégias, que quem sabe nós possamos pedir ao Senhor estratégias para falar do seu amor. Porque Jesus Cristo tem um momento que ele faz menção de sair, tem um momento em que Jesus Cristo não é reconhecido por eles, e são estratégias que mostram que o Senhor não força o seu amor a ninguém. Nós não devemos forçar, inclusive no Velho Testamento já fala sobre isso. Não por força, não por violência, mas pelo meu Espírito. Nós que cremos no poder do Espírito Santo, sabemos que só o Espírito Santo é quem convence. Só o Espírito Santo é quem consola, só o Espírito Santo é quem age no coração. E nós vemos que o Senhor Jesus Cristo, ele é poderoso Deus, e ele agiu no coração daqueles homens. Mas primeiro ele teve compaixão. O rei da compaixão disse: por que te preocupas? Aí ele faz a pergunta, e você não sabe, você é turista, você é de onde? Que você não sabe o que aconteceu em Jerusalém. E ele aí contou o que tinha acontecido, embora Jesus Cristo já soubesse. E a gente vê, por que é que eles estavam assim? Alguém disse uma frase interessante: a mente desfocada inibe a verdadeira experiência espiritual. A mente desfocada inibe a verdadeira experiência espiritual. Quando nós estivermos lendo a Bíblia, quando nós estivermos orando, quando nós estivermos na presença do Senhor, na sua casa, nós devemos focar nossa mente nas coisas do Senhor, focar no Senhor. Muitas vezes nós escutamos pessoas dizer: esqueça o que está acontecendo lá fora, esqueça tudo que você está passando e pense agora no Senhor, veja as coisas que estão acontecendo aqui entre nós, e assim nós vamos compreender. Então o Senhor Jesus Cristo faz algo maravilhoso, fica junto deles. Então quando uma pessoa está passando por dificuldades, precisa que o Senhor esteja junto. Nós como cristãos precisamos estar junto daquelas pessoas que precisam do amor de Deus. E veja que gesto de amor. Ele se junta a eles. Ele não foge deles. Jesus começou a pregar e mostrar a eles, desde o seu sofrimento até a sua morte, falando da sua ressurreição, mas falando como? Pelas Escrituras. Aí, nós louvamos a Deus, né? Porque houve um tempo na Reforma que enfatizou bem só a Escritura, só pelas Escrituras. E nós vemos algo interessante, adiantando ainda a mensagem, irmãos, nós vamos orar, claro, que o Senhor Jesus Cristo, ele falou pelas Escrituras primeiro. Jesus Cristo não ficou logo invisível. Jesus Cristo não partiu logo o pão de uma maneira que eles reconhecessem. Mas primeiro ele expôs a Escritura. O método de Deus não muda. A nossa vida foi alcançada por causa das Escrituras. Nós provamos que estamos salvos por causa das Escrituras. E é por causa das Escrituras que naquele dia nós veremos a glória do Senhor. E nós devemos valorizar as Escrituras todos os dias, todos os momentos da nossa vida, do mesmo modo que o Senhor Jesus Cristo não a desprezou, valorizou as Escrituras. Ele podia ter falado só dele, ele é Deus. Ele podia ter dito: eu salvo, eu que ressuscitei, eu estou aqui com vocês. Não, ele não usou esse método. Ele usou o método que a igreja usa hoje. Quer queiram crer, quer não queiram. A Bíblia diz: quer ouçam ou quer deixem de ouvir. Mas diz também, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que é que o Espírito diz às igrejas? O que está escrito. O que foi escrito. É muito interessante o valor das Escrituras, porque quando Jesus Cristo
ele debatia ali com Satanás, Satanás enfrentava ele com fome, 40 dias e 40 noites com fome. Ele só usava o quê? As Escrituras. Nós entendemos aí o poder das Escrituras. E ele nos ensina a fazer a mesma coisa. Porque resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então Jesus Cristo dá ouvido a eles. O que é que aconteceu? Interessante, né? O próprio Mestre, o próprio Senhor dá ouvidos a eles. E o Senhor Jesus Cristo os escuta, e o Senhor Jesus Cristo fala das Escrituras, e o que acontece? Em Atos, no capítulo 3, no versículo 18, os apóstolos falam das Escrituras. Fala da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. No versículo 26, também nós vemos que o Senhor Jesus Cristo fala que ele haveria de ressuscitar e entrar na sua glória. Onde Jesus Cristo está? Na sua glória, sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. E quando isso acontecerá? Quando tocar a trombeta. Como isso é sério, irmãos. Como nós precisamos dizer isso ao mundo. Quando tocar a trombeta, o Senhor Jesus Cristo virá para completar toda a sua obra e levar o seu povo para participar dela. Então, Deus age por meio do Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor. E aí, o coração deles se acalma. Aí, o Senhor Jesus Cristo faz menção de ir. Por quê? Quem sabe, irmãos, para ver, será que eles estão gostando da conversa? Será que eles estão se agradando? Será que eles estão querendo continuar ouvindo? E aí, eles dizem, não, fica, Senhor, já se faz tarde. Até um hino maravilhoso que fala sobre isso, né, pastor? Fica, Senhor, já se faz tarde. Mas esse fica, Senhor, já se faz tarde, se acaba quando eles veem que quando Jesus Cristo parte o pão, eles dizem, aí é Cristo. E aí Jesus Cristo naquele mesmo momento desaparece. Olha que coisa interessante, né? Depois da pregação, Jesus Cristo vai partir o pão, eles percebem que é o Cristo, que é o Mestre, que é o Messias. E aí eles, quando vão se render, que vão falar melhor com ele, ele desaparece, ele fica invisível. Foi o único ato sobrenatural, foi Jesus Cristo ficar invisível. Pregar a palavra pode parecer sobrenatural, mas não é nada que chame a atenção de uma pessoa que não crê. Mas quando ele ficou invisível, abalou eles. Eles perceberam que Jesus Cristo realmente tinha ressuscitado. E agora eles são testemunhas. Agora eles viram. Agora eles sabem que Jesus Cristo ressuscitou. Agora eles estão alegres. Agora aquela tristeza, aquele desânimo se acabou para sempre. Porque quando a vida em Jesus na ressurreição, que é transferida para a vida para nós, na ressurreição, que ele nos repartiu, o sepulcro não tem mais valor. Quando ele ficou invisível, é como quem desafiou o sepulcro. 3 dias só, ele podia ficar no sepulcro. Mais do que isso, não ia ficar. E o sepulcro ficou vazio. E eu gostaria de chamar a atenção, irmãos, com todo respeito, o texto bíblico. No original, uma vigília até as 24 horas. Encerramos por aqui a transmissão e nós vamos continuar com os irmãos que estão aqui presencial a orarmos. Deus abençoe a todos.